Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Barbosa. Sejam bem-vindos ao nosso canal Criando Crianças para o Futuro. E hoje eu estou aqui com o Lucas, que é planejador financeiro, para a gente conversar um pouquinho sobre como ensinar os nossos filhos sobre educação financeira. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Lorena. Obrigado pelo convite aí. E mais um tema que me interessa muito e que de uns tempos para cá eu comecei a estudar muito, né? Porque a educação financeira, ela tem que começar a ser tratada, abordada, na verdade, né, na infância. Porque quanto mais cedo a gente aprende, melhor a gente aprende a lidar com dinheiro na vida adulta. E me apresentando, né, Isso, aproveite e já primeiramente, se apresente. meu nome é Lucas Lourenço, eu sou planejador financeiro. Vou explicar também o que é ser um planejador financeiro, né? Que a maioria das pessoas não conhece essa profissão, que ela é basicamente recente no Brasil. E eu, desde os 18 anos, eu sou um apaixonado por finanças, então, além disso, eu sou contador também. Então, segui essa carreira na área empresarial. E aí, desde que eu fui aprendendo sobre finanças, eu cada vez fui me apaixonando mais e depois comecei a migrar para a parte da psicologia financeira também. E resolvi não só trabalhar com contabilidade, como também na área de planejamento pessoal, né, na área de planejamento financeiro pessoal, na verdade. Uhum. Ensinando as pessoas a como se organizarem, como lidar melhor com o dinheiro e principalmente como fazer para atingir os objetivos financeiros de cada um. Seja ali comprar um carro, uma casa, viajar, fazer uma transição de carreira, independente do que seja o objetivo da pessoa, eu traço o planejamento para ela conseguir realizar no menor tempo, de uma forma mais fácil e de uma forma descomplicada. Então, o segredo é isso, né? Basicamente. Basicamente, né? Um resumo de Muito tudo. bom. Lucas, e até surgiu essa ideia da gente trazer esse tema da educação financeira muito nessa questão também, né? Porque quando surgiu a ideia do projeto do nosso canal, de Criando Crianças para o Futuro, foi um dos pontos que a gente pensou em um ponto principal, Sim, de como ensinar os nossos filhos desde pequenos ali a lidar com dinheiro, a entender, né, a saber fazer boas escolhas, principalmente, que quando a gente vê da nossa história, da história dos nossos pais, nossos familiares, faltou muito essa educação mesmo que eles não tiveram e a gente teve muito pouco, né? E ainda bem que com os avanços aí a gente está tendo acesso a mais conhecimento para trazer para eles. Tá? Eu estou muito feliz em trazer você aqui, muito bom. realização de nosso projeto. E eu queria começar com você falando para a gente um pouquinho, para a gente entender o que é educação financeira. Esse tema de educação financeira, ele veio mais à tona depois dos anos 2000, né? Antigamente, as pessoas não tinham tanto acesso à informação porque não existia a internet, né? Uhum. E aí, com o passar dos anos, vieram os influencers, né, trazendo mais essa abordagem do que é a educação financeira, a importância de lidar com dinheiro, né? E principalmente a parte do conhecimento técnico sobre finanças, que é você aprender a fazer, a investir, aprender a fazer uma poupança, aprender a fazer um orçamento, né? Então, se você entra no YouTube e digita esses temas, né, relacionados à educação financeira, é sempre abordado a essa parte mais de conhecimento técnico, né, e principalmente na área de investimentos. E hoje a gente vê muito que a maioria desses influencers, eles falam muito mais dessa parte, né, Mais na Lucas? parte de De investimentos. Então investimentos. acaba que foco maior é sempre na parte de investimentos. Uhum. Mas porque essa área de investimentos é o que mais gera comissionamento, né? Tem aí as empresas corretoras de valores e tudo mais. Porém, educação financeira não é apenas conhecimento técnico. Não é apenas você aprender a investir, a fazer um orçamento. Basicamente, são três pilares. Primeiro, é o comportamento. É você entender quais são ali os seus hábitos do dia a dia que geram as decisões e que gera uma influência do seu financeiro. Porque o financeiro nada mais é do que um reflexo do que a gente faz no dia a dia, que aí a gente gera as decisões que impactam no nosso financeiro. Então, é um reflexo de todas as áreas da nossa vida. Então, é importante a gente analisar, primeiramente, os comportamentos. Então, o primeiro pilar é esse.
Segundo, é o nosso significado do dinheiro, que é as nossas crenças financeiras. Então, é entender o que você acredita sobre o dinheiro, o que você entende sobre a economia, o que você entende sobre as empresas, a forma de trabalho, a forma de a importância de você poupar dinheiro, de lidar com dinheiro. Tudo isso está envolvido e gera as nossas crenças. E as nossas crenças geram os nossos pensamentos, que geram sentimentos, e esses sentimentos influenciam nas nossas decisões. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem crenças negativas sobre o dinheiro, ela tem uma dificuldade muito grande para armazenar dinheiro, para guardar dinheiro. Porque ela acredita que quanto mais dinheiro ela tiver, mais gananciosa ela vai se tornar. E aí, ela se tornando gananciosa, ela vai começar a ter impacto negativo, né? Ela vai começar a se sentir mal. Ela vai começar a ter um senso de egoísmo, né? Egocentrismo. Então, por conta desses pensamentos, né? Por conta dessas crenças, essa pessoa ela vai ter uma dificuldade para guardar dinheiro. Então, ela tem que começar a gerar uma autoconsciência, porque aí, a partir disso, ela começa a mudar esses pensamentos para depois ela começar a mudar os hábitos, né? E aí ela vai realmente começar a poupar, começar a guardar dinheiro para E, mudar a vida e dela. mudando os comportamentos. Isso. E por último, que vem os conhecimentos técnicos, que é realmente Hum, você começar a aprender sobre qual o melhor investimento para você, qual o seu perfil de investidora, como você faz um orçamento, como você molda a vida financeira de acordo com a sua rotina para você ter os melhores resultados. Então, basicamente são esses três pilares. É você entender os seus comportamentos, entender as suas crenças e, por último, aprender sobre o conhecimento técnico, né? O conhecimento financeiro em si. em si, olha, muito legal. E muitas vezes, né, eu acredito que na verdade, na maioria das vezes, as pessoas não sabem por que que elas agem assim em relação ao dinheiro. Não sabe? Então, assim, tanto que é importante a gente trazer esses temas, porque os nossos filhos, a educação dos nossos filhos reflete muito o que a gente vive também, né? De como que a gente se comporta, de como que a gente lida com o dinheiro de modo geral, de como que a gente faz essas escolhas. E eu não sabia dessa parte. Então, é comportamentos, crenças E depois o e conhecimento depois técnico. conhecimento. Não é pensando assim também, ah, eu vou investir, já começa a investir Não. sem entender o que está por trás ali. Isso. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Então elas tendem a entrar no YouTube, assistir uma aula, fazer um curso, e aí ela está aprendendo apenas o conhecimento técnico. Só que quando ela passa para o dia a dia, ela tem diversas dificuldades, porque ela não sabe quais são os hábitos dela que são nocivos ali, que faz ela se sabotar. Ela não sabe quais são os pensamentos que estão fazendo com que ela se sabote, né? E aí, se ela não reflete sobre isso, se ela não vai atrás do autoconhecimento, ela vai tender a entrar de curso em curso, tentar diversas técnicas, compra aplicativo, faz isso, faz aquilo, ouve conselhos dos amigos e nunca vai crescer financeiramente, Uhum. né? Então, apesar de que os coaches, né, eles idealizaram essa ideia de você trabalhar a sua mentalidade e que as pessoas tratam isso como a pior coisa do mundo, né? Como se alguém tivesse querendo te vender algo. É crucial que você mude a sua mentalidade. Então tem essa etapa assim dentro da educação financeira, né? Você deve mudar a sua mentalidade para realmente você começar a cuidar melhor do seu dinheiro e aí você cresce financeiramente. Porque a educação financeira, ela tem como objetivo ir atrás do seu sucesso financeiro. Uhum. O resultado dela é esse. É E o fazer com sucesso que vai ser de acordo com o que cada pessoa determina com cada também, né, pessoa Lucas? determina. E é totalmente pessoal. Uhum. Às vezes o que eu considero uma pessoa bem-sucedida, você pode considerar de uma forma completamente diferente. Às vezes, para mim, uma pessoa bem-sucedida pode ser alguém que tenha um patrimônio superior a 5 milhões, mas Uhum. para você pode ser uma pessoa que ela tem um equilíbrio financeiro, ou seja, ela consegue poupar todos os meses, ela gasta menos do que ela ganha, ela tem um carro, tem uma casa boa, né, e ela tem uma renda estável.
isso aí para você pode ser considerado uma pessoa bem-sucedida. E tudo Sim. bem, cada um tem a sua percepção do que é ser bem-sucedido. Então, você tem que entender o que é o significado de ser bem-sucedido para você, certo? E você vai criar um planejamento para você alcançar isso. Muito Então, o bom. planejador financeiro, ele tem como objetivo fazer com que a pessoa organize a vida financeira dela, entenda mais sobre esses hábitos, né, os comportamentos dela, para fazer com que ela consiga chegar nesse nível de excelência que ela julga ser o ideal para ela. Que ela busca. Ó, mais uma vez, gente, vou trazer para vocês a importância da terapia aqui nesse podcast. No primeiro a gente falou muito disso, porque a gente Aham. estava falando de educação dos filhos e a gente chegou nisso também, sabe? De quanto é importante a gente se cuidar, buscar o nosso autoconhecimento para poder até estar melhor para educar nossos filhos. E isso vale tanto também na área financeira, em todas as áreas da nossa vida, né? Então, ter aí um bom psicólogo e um bom consultor financeiro, Não, planejador, faz total diferença. faz total diferença. Lucas, então para a gente falar aqui da educação financeira voltada para a área infantil, né? Na área Uhum. para as crianças. O que você acha assim qual que é a importância da gente como pais tratar esse tema com nossos filhos desde cedo, inserir esses conceitos, porque muitas vezes os pais têm medo, né? Sim, Tipo, muito. ensinar sobre o dinheiro, ensinar sobre o cartão, que são coisas que as crianças começam a ter curiosidade em relação a isso. Então, o que você acha aí qual que é a importância da gente começar a trazer esses conceitos com as crianças? O mais importante seria você preparar o seu filho para a fase adulta. Então, eu vejo que a maioria dos pais não abordaram esse tema na infância, e aí, quando a pessoa se torna adulta, ela tem uma dificuldade muito grande para independência. Seja a independência por conta dos pais, né, de sair de casa e começar a pagar um aluguel e ter ali a sua liberdade, ou para lidar com as contas do dia a dia. Uhum. Então, hoje, a gente tem um percentual gigantesco de jovens. Deixa eu lembrar a última pesquisa que eu verifiquei no Serasa. A cada 10 jovens da idade entre 18 até 30 anos, 6 estão com nome sujo. Então, é um índice muito É alto. muito alto. E É isso verdade. acontece por quê? Porque na fase infantil não foi abordado sobre esse tema de educação financeira. Chega na fase adulta, o jovem, geralmente ele recebe um cartão de crédito, ele começa a carreira, às vezes ganhando um salário e meio, às vezes ele começa estagiando, né? Ele ganha menos que um salário. Uhum. Então, você está liberando um cartão de crédito para uma pessoa que tem uma renda baixa, né? E ela começa a considerar aquela renda como um complemento do salário dela. É tipo aquele pensamento assim, eu ganho 2.000 Eu e ganho tenho 2 mil 2.000 de limite, e então eu ganho 4.000. teve até aquele cantor que popularizou com isso aí, que é o Thiago Brava, né? Se eu Ah, ganho 10 e o meu limite é de 20, a minha renda é 30, meu compadre. por isso que eu vi uns memes na internet, deve ter saído disso Sim, aí. sim, saiu disso. Então, ele popularizou com isso, né? E aí, esse pensamento, ele é na fase adulta, né? O jovem, ele sai com um salário, mais um cartão de crédito, às vezes, de um limite de R$ 1.500 no mínimo. E aí, ele usa esse cartão de crédito como complemento da renda dele, só que ele esquece do comprometimento com o comprometimento da renda dele com as despesas de casa. Uhum. Né? Então ele esquece que ele tem um aluguel para pagar, ele tem a conta de água, de energia para pagar, e ele não considera da renda dele todos os abatimentos que ele vai ter ao longo do mês. E aí ele se endivida com cartão de crédito, fazendo diversos parcelamentos, às vezes por impulsividade, né? Porque quer aproveitar a vida, quer começar a ir em baladas, em bares, em fazer viagens, tem a dificuldade de falar não. Então ele vai fazendo diversas dívidas ali no cartão de crédito, compromete a renda dele, suja o nome dele, e aí vira aqueles memes que tem no TikTok, onde as pessoas acumulam ali, às vezes, mais de 1 milhão de dívidas no Nubank. Né? E aí vai virando aquela bola de neve e ele nunca consegue sair daquilo. Uhum. Então, quando se trata desse tema de educação financeira
na fase infantil, você evita que os adultos cheguem na fase, chegue, né, na fase adulta e não aconteça esses endividamentos, não aconteça essas surpresas da vida em Uhum. relação ao dinheiro. Então, isso é o Então, mais importante. e sabendo fazer boas escolhas também, né, Lucas? E uma Com coisa que certeza. você foi falando aí, eu fui lembrando, que até uma questão em relação aos jovens, que os últimos estudos demonstram que o cérebro hoje, no que eles têm falado, que ele termina de se formar aí por volta de 25 anos. Isso. Então, essa fase da juventude é uma fase de muita impulsividade mesmo, né? Eles têm muito essas questões de estar em grupo, de querer fazer o que os amigos fazem para se sentir pertencente. E é nesse período que geralmente eles estão aí no seu primeiro emprego, né? Na Estagiando faculdade. na Aí faculdade. tem a influência também dos filmes, né, das novelas, onde você acredita que você entra na faculdade e você vai viver um American Pie, É, né? Então exatamente. a gente já passou por todas essas Uhum. fases, né? Então, isso demonstra mais ainda a importância de ter essa educação financeira e esse acompanhamento dos pais, mesmo aí com 15, 16, que pra gente, às vezes, a gente tem esse pensamento, ah, fez 18 anos, está independente, né? Mas eu vejo que a gente precisa ter esse acompanhamento até ele terminar essa parte da juventude aí, que agora está mais estendida. Sim, com certeza. E até assim, usando alguns exemplos, né, pessoais, eu me lembro que o primeiro cartão de crédito que eu tive foi aos 12 ou 13 anos, onde meu pai me deu um cartão, que era uma extensão do cartão dele. O limite era de R$ 100 mensal. E R$ 100 lá em 2008, 2009, dava pra curtir bem, né? Uhum. R$ 100 naquela época. Que hoje você vai comprar um açaí, uns 25, né? Naquela 25, 30 época, reais. 3, R$ 4 a gente tomava um açaí. Então, R$ 100 dava basicamente para curtir o mês inteiro. E aí, basicamente, eu não tinha essa maturidade com dinheiro e o meu dinheiro era basicamente gasto todo Com com açaí. açaí, e lanches, Aham. etc, né? E aí eu me lembro que quando eu fiz 18 anos, o Nubank, que foi o meu primeiro cartão, ele me deu um limite de R$ 1.700. E na época, eu recebia R$ 600 Aí. de salário. Uhum. Então você pensa, uma pessoa com R$ 600 de salário, mais 1.700 de limite, você tem que ter uma maturidade É, muito grande para tem que ter um você não se equilíbrio endividar. muito grande. E hoje tem muito essa facilidade do cartão, Tem né? essa facilidade. De tipo assim, você faz uma conta no Inter ou no Nubank, assim, movimenta. Eu vejo que a maioria das pessoas consegue esse cartão de crédito, que, por Sim, exemplo, na minha época não tinha esse de cartão. Ah, eu tinha o dinheirinho ali e era assim, não tinha essa facilidade de cartão de crédito que sim, hoje tem. Então, hoje o jovem consegue o cartão muito fácil. muito fácil. E é o mal do brasileiro. O mal do brasileiro é o cartão de É o crédito. cartão. Porque se você for analisar ali de todos os brasileiros endividados, uns 80% é por conta do cartão de crédito. Então, o brasileiro, apesar dele dizer, né, em diversas pesquisas que ele sabe lidar com cartão de crédito, Ele não alguma sabe. coisa está É. errada. Se 80% está endividado com cartão de crédito, E os juros do ele não sabe cartão é os lidar. juros mais altos É o que juro tem. mais alto que tem. E o cartão dá essa falsa impressão de que você tem o dinheiro, Isso, né? Então, eu quero comprar uma caneca, por exemplo. Eu isso. não tenho dinheiro aqui, eu passo cartão. Aí nisso que você passa cartão, quando vai ver no final do mês, de 10 em 10 já deu É. R$ 2.000. É porque o cartão ele te abre possibilidades que se você tivesse com dinheiro físico, você não teria. Um exemplo. Vamos supor que você tem R$ 100 para você sair. E aí, você decide sair com as suas amigas, vocês vão a um barzinho e vocês acabam ali decidindo por pedir um combo, pedir alguma coisa assim, pedir lanche, etc, certo? Se você só tem R$ 100, você vai se limitar àquilo. Com certeza. Você não vai Uhum. ficar abrindo a conta, abrindo as possibilidades para consumir mais. Só que se você tem um cartão de crédito,
Você vai falar, pode pedir aí, depois eu dou um jeito de Uhum. pagar. Então você sempre vai jogando para depois. Amanhã eu vejo o que vai dar. Alguém te chama para uma viagem, aí você não tem dinheiro, mas você tem um cartão de crédito. Aí, quanto que é a viagem? Vai dar baratinha. Se você parcelar em 12 vezes, é R$ 500 por mês. Aí o cartão de crédito abre essa possibilidade, você vai lá e Ele faz. compra. E aí você acaba comprometendo a sua renda ali mensal. Como você às vezes não tem o controle do seu orçamento, você não sabe como que tá ali, se está sobrando dinheiro no final do mês, aí você faz esse compromisso com a sua renda de R$ 500 e aí você acaba se endividando depois, porque você vai ter que deixar de consumir alguma coisa, às vezes para abater essa dívida, vai Uhum. ter que deixar de fazer algum sacrifício para Pra continuar mantendo o pagar. padrão de vida, né? Então aí isso é a importância do orçamento também. E muito legal você trazer isso, porque eu até lembrei de uma época, quando o Henrique era pequenininho, a gente ia muito lá na ReHap, quando a gente passava no shopping, eu falava assim, não, a gente vai só olhar. O clássico, né? Só É, olhar. vai só olhar, só que eu já avisava antes. Aí um dia ele pequenininho queria. Aí quando eu tinha como comprar, eu falava, hoje você pode escolher tal coisa, né? E aí um dia ele falou assim, eu quero muito esse brinquedo e tal. Eu falei, olha, eu não trouxe dinheiro. E ele falou, acho que ele tinha uns 5, 6 aninhos, ele, mas pode passar o cartão. É. Então Aí você ele vê abre que, essa que possibilidade, tá desde vendo? pequeno eles estão ali prestando Eles estão atenção, ali. né? Aí eu fui explicar pra ele, eu falei, olha, filho, o cartão funciona assim. Assim, assim, né? Expliquei. A gente passa, mas chega uma data que você tem que pagar a fatura. E se É. você não tiver o dinheiro, tem os juros. Então, assim, eu sempre gostei de ir falando pra ele, explicando, pra ele ir entendendo, sabe? E hoje eu vejo o quanto isso fez diferença na Faz educação do muito. Henrique. Porque ele, a hora que ele vai fazer as escolhas, assim, ele pensa muito. E quando ele tem o dinheirinho dele, que eu separo e falo assim, ó, você tem tanto aqui, ele tem esse pensamento, tipo assim, não vou gastar tudo. Então, que é uma coisa que você falou que eu achei legal, que dá pra gente trazer também. É a importância como que a gente pode fazer, por exemplo, para eles, desde criança, já terem essa ideia de orçamento, né? Tipo assim, olha, você tem R$ 100 aqui, uma mesada ou alguma troca que a gente pode fazer com eles, né? E como dividir isso? Porque geralmente eu gosto de falar assim: 50% a gente investe do seu dinheiro e guarda, e 50% você compra o que você quiser. Uhum. Tipo assim, é uma coisa que eu tenho feito com ele, né? Tá certo? Tá errado? Um ponto importante. Não tem nenhum problema em você gastar com seu filho. Então, você pode pegar uma parcela ali do seu orçamento, né, da sua renda, e destinar para seus filhos. Só que geralmente as pessoas não limitam isso, né? Então, Uhum. é, é importante, né, a gente sempre criar os limites. Eu até gosto de falar para alguns clientes que não existe ser humano que não tenha limite. Você tem que estabelecer limite para tudo na sua vida. Então, o Com limite, certeza. ele não deve É, ser dado apenas para crianças. Adultos é também pra gente, com devem ter certeza. limites. Com Não certeza. existe isso. E Todo se os mundo tem adultos estão limites. todos endividados aí no cartão, né? Isso. Aí o que acontece? A gente quer chegar na fase adulta e ter aquele pensamento: agora eu vou fazer o que eu quiser. É, tem muito isso mesmo. Todo jovem tem esse Uhum. pensamento. Não, eu quero chegar logo nos 18 anos porque eu vou fazer o que eu quiser. Agora minha mãe não pode mandar mais em mim, meu pai não pode mandar mais em mim, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Mas não existe isso. A gente é feito de limites, o ser humano é feito de limites. Então, pega a sua renda. Eu quero dar um presente pro meu filho todos os meses. Separa ali, quanto que vai ser? 5% da minha renda, sei lá, R$ 100 que eu posso. Separa e isso você vai todos os meses ali dando pro seu filho. Ou se não, bimestral, você que decide. Mas Uhum. você tem que fazer isso. E agora, como que eu faço para lidar com o orçamento com as crianças, né? O ideal é você ensinar o que é um orçamento. Você pode dar uma mesada para o seu filho sem problemas, mas eu sugiro que você crie atividades para ele fazer. É, tem uma coisa que eu ia te perguntar, assim. Porque tem dois tipos, né, hoje, que eu vejo que os pais geralmente fazem.
Um que é dar a mesada, todo mês ele dá aquele valor, independente do que a criança faça ou não. Uhum. E outro que a criança tem algumas atividades ali Isso. pré-estabelecidas e ele vai receber de Uma acordo, recompensa. isso, de acordo com o que ele está que ele tá fazendo. Isso. Eu gosto dessa segunda, porque aí você vai trabalhar esse conceito de recompensa. Porque a única coisa que enriquece é o trabalho. Se você ensina desde a infância que se ele faz alguma atividade, ele vai ser recompensado por aquilo, ele já vai crescer com a mentalidade de que quanto mais ele trabalha, mais recompensado ele vai ser. E isso vai facilitar muito na fase adulta. Uhum. Porque você vai criar uma criança, né? Você vai ter um adulto onde ele vai ser sempre incentivado a ir atrás de ganhar mais. Certinho. Não necessariamente através de um emprego, mas às vezes de uma renda extra, às vezes, né, fazer um projeto. De Né? Então, empreender. empreender, Uhum. ensiná-lo a pensar fora da caixinha. Então, você recompensá-lo por atividades é a melhor forma. Apesar de que eu já vi algumas pessoas criticando fortemente isso, mas os especialistas, né, eles recomendam isso. Uhum. Porque as pessoas criticam porque acreditam que não se deve tratar sobre esse tema com as crianças, né? Não se deve falar dinheiro com as crianças, mas não faz sentido. É, eu concordo com você, Lucas, e eu vejo assim o quanto essa questão da recompensa ela é motivadora, principalmente para Total. eles. E quando eles Se vão funciona chegando, pra gente, né? e uma coisa que eu até comentei com uma amiga minha, que ela tinha perguntado sobre isso, mas era sobre outro tema, não era sobre finanças, não. E eu dei basicamente essa opinião de que a gente está preparando eles para a vida. Sim. Chegar lá no trabalho, se eles não trabalharem, eles não vão receber. Se eles empreendem, eles não venderem o negócio, o produto ou o serviço deles, se eles não se dedicarem, eles não vão ter o É. retorno, seja financeiro, seja de cliente, seja de qualquer outro tipo de recompensa, né? Então eu concordo muito com isso. E chega nessa fase aí da pré-adolescência, adolescência, é muito mais forte. Porque quando é menorzinho, até você fala, não, faz tal coisa pra mamãe, não sei o que, depois vai ficando bem, bem Vai complicado. ficando revoltado, né? Ele não quer fazer mais nada. E vai ficando mais difícil de você motivar também. Então, assim, Isso. entender como que eles se motivam, o que que a gente pode fazer, quais estratégias usar É. para motivar eles. Mas eu acredito que o forte do ser humano é você tratar de sonhos e objetivos. E principalmente a criança. Porque a criança, ela é muito imaginativa, né? Ela é muito motivada por sonhos, por ter as coisas. E ao Uhum. longo dos anos a gente vai perdendo isso, principalmente na fase adulta. Então eu vejo que geralmente quando eu pergunto para adultos qual é o seu sonho, qual que é os seus objetivos financeiros, geralmente a pessoa não tem uma resposta. Ela não sabe o que ela quer. Então ela perde aquele desejo de, às vezes, ter uma casa boa, ter um carro bom, dela ter um emprego que faça sentido para a vida dela, que traga propósito, que faça ela se sentir motivada para ir atrás de trabalhar, sabe? Então a gente vai perdendo isso ao longo da vida. Mas é isso que gera a maior motivação pro ser humano. Então, se você começa a entender ali que são os objetivos, né, os sonhos do seu filho, você começa a pensar em quais tipos de atividade você pode criar para estimular isso, para ele ter uma recompensa lá na frente. Então, um exemplo. Vamos supor que o Henrique, né, ele está com quantos anos? 11. 11 anos. Uhum. Vamos supor que ele quer comprar um videogame ou um computador gamer, né? Tem alguns jovens que têm esse desejo. Tá. Você vai lá e começa a pesquisar com ele, e aí ele decide qual que ele quer, qual que ele se motiva mais para conquistar e tal. Vamos supor que esse computador custe 3, 4 mil reais. Beleza, então você já mensurou seu objetivo, 3, 4 mil reais. Aí você vai traçar estratégias de trabalho para o Henrique ter recompensas, para ele ir poupando esse dinheiro para ele chegar no objetivo que ele quer. Então isso vai fazer com que ele se motive e ele comece a fazer essas atividades.
Então a gente é sempre motivado por objetivos, por recompensas. E eles começarem a pensar também, né, possibilidades, o que que eu posso fazer, Isso, de começarem a justamente. ter esse pensamento ali de como eu faço para ganhar esse dinheiro. Isso. E aí você pode criar uma lista de recompensas. Então, por exemplo, se você quer que ele ajude nas atividades da casa, você vai criando atividades para ele fazer e você pode ir recompensando ele por isso. Ou se não, você pode pegar ali outras atividades, né? Não seja ligado somente à casa. Vamos supor que ele tivesse um irmão. Ah, cuidar do irmão. Tá, cuidar do irmão, ele vai ganhar uma recompensa de R$ 10, de R$ 15, né? Então você vai criando essas recompensas ali, diversas com as atividades que a criança pode fazer. Ah, arrumar os brinquedos, R$ 5, ok. Então ele vai fazendo essas atividades, você vai juntando um caixinha para você no futuro comprar o que ele quer, o Uhum. objetivo que ele quer. E claro, criar também metas intermediárias. Porque se você fala para a criança que, e isso para a gente também, se você olha, às vezes, 3, 4 mil reais, parece muito e parece distante. E isso acaba gerando um desânimo, Sim. porque a Uhum. pessoa vai sempre pensar que está cada vez mais distante. Às vezes ela está ganhando 10, 15 reais ali numa atividade, aí ela olha aquele sonho, né, de 3, 4 mil e acha que está distante. Então, se você cria metas intermediárias, né, bateu R$ 100, bateu 200, 500, e você gera uma recompensa ali, isso vai te motivando mais. Uhum. Então, para todas as áreas da vida, se a gente cria um objetivo principal e as metas intermediárias, a gente tende a caminhar e quando você menos espera, você chegou lá. Você chegou na Então a meta gente tem que final. trabalhar dessa forma. Uhum. Não, se você falou isso, eu lembrei de uma coisa muito interessante também. É, a gente tem muitas pessoas mesmo que criticam esse método de recompensa, mas, por exemplo, hoje ele é um dos métodos mais utilizados na Mais psicologia, utilizados. principalmente tratamento com autismo, Uhum. TDAH, é sempre em busca assim do atividade e recompensa, né? É sempre nisso. Mas o que que basicamente eu percebi que tendo essa recompensa, nesse exemplo que você deu, cuidou do irmão, ganhou tanto, né? Um exemplo, R$ 10. Arrumou o quarto, R$ 5. Vai fazendo essas pequenas metas, só que nesse dia a dia, eles vão adquirindo as habilidades para a vida. Sim, Eles vão com adquirindo ali a certeza. responsabilidade, Com né? certeza. Então, eles já vão criando a rotina de arrumar o quarto, de um exemplo, o Henrique já tem a rotina de arrumar o quarto, de cuidar do cachorro, que é a responsabilidade Isso. dele. Então, eu não preciso mais ficar repetindo. Então, eles já vão criando, mesmo, né? Eles estão tendo a recompensa e criando habilidades ali para a vida deles. Isso, justamente. Você pode colocar não somente atividades relacionadas à casa, né? Lembrando que não existe atividade de homem e atividade de É, mulher. exatamente. E aí você cria também atividades em grupo, atividades em social. Porque às vezes pode ser uma criança introvertida, onde para ela sair em grupo seja um martírio, né? Alguma coisa ruim, Uhum, sensação ruim. E você gere também uma motivação para a criança ter essa interação. com certeza. E às vezes também para hábitos ruins. Se você vê que seu filho está utilizando muito o celular, utilizando muito o tablet, e você gera uma recompensa, ó, se você ficar sem utilizar o tablet, ficar sem utilizar o celular, você vai ganhar tanto. Uhum. Isso também você vai gerando disciplina para ele largar de alguns vícios. É. E a gente vai moldando ali nas pequenas coisas, né? Sim, com certeza. Aconteceu um fato interessante esses dias, que tinha uma colônia de férias que eu queria que o Henrique fosse, e ele já tinha ido ano passado. E ele não queria de jeito nenhum. Ele, não, quero ir, não quero ir. Aí eu tentei pelas recompensas, né? Eu falei, Aham. filho, sua amiga vai, eu já chamei a mãe dela, fulano vai, não, não quero ir, não quero ir, não. Aí a gente tava andando no shopping esses dias e aí ele viu uma coisa lá que ele queria muito comprar. E eu estava devendo R$ 25 para ele. E e o artefato custava 50. Aí eu falei, e só tinha 50, não tinha menos. Que era um cartão lá. Aí eu falei assim, mas cadê o cartão de 25, né? Porque eu tô te devendo 25. E eu tô devendo 25 de uma recompensa que eu dei para ele fazer uma coisa que ele não queria fazer e ele fez assim rapidinho. Aí ele falou assim,
Eu falei, então tá, eu vou comprar esse de 50 se você for na colônia de férias. E ele topou? Na hora. É? Aí, tá vendo? Ele falou assim, não, então tá, pode comprar, pode Aí, comprar. Então, assim, eu uso e funciona muito com o Henrique, sabe? Principalmente funciona. nessa questão de motivar ele. Aí ele chegou, eu falei assim, então tá, já vou te se inscrever na colônia. Ele, então tá, mãe, então chama tal amiga, então, pra ir comigo, sabe? Porque senão a gente não desenvolve essas novas habilidades com Não, eles e eles vão sempre fazer as mesmas coisas que eles estão acostumados a fazer. justamente. E outra coisa é que não adianta você falar. Você tem que mostrar na prática. Então, por exemplo, seu filho, aí você começa a gerar essas recompensas, o seu filho começa a pegar esse dinheiro, ele tá com um objetivo traçado ali, só que você tem que mostrar para ele os conceitos das finanças, né, da educação financeira para ele. Uhum. Só que não adianta você falar para ele, filho, agora você tem que pegar esse dinheiro, aí você tem que começar a investir, aí você deixa numa conta tal, não sei o que. Não, esquece conceitos. Você vai falar, ó, filho, esse dinheiro aqui tem uma maneira de você colocar ele para trabalhar para você. Nossa, pai, como assim o dinheiro trabalhar para mim? Aí você explica, você fala, ó, se você Gerar essa deixar curiosidade isso, também você vai neles, né? gerando a curiosidade. Você fala, ó, filho, se você deixar esse dinheiro aqui no banco, o banco vai gerar um retorno para você. Uai, como assim, pai? Aí você explicando. O banco, ele vai pegar o seu dinheiro, ele vai emprestar para outra pessoa, essa outra pessoa vai pagar o banco e ele vai distribuir um percentual para você. E aí você mostra para ele na prática. Vai lá, abre a conta da corretora, Uhum. mostra o investimento, fala aqui, filho, o papai faz isso. Porque as crianças, elas aprendem pelo comportamento dos pais. Se o pai faz, o filho vai fazer. É, é Os verdade. filhos, eles são reflexos do que eles observam. Então, às vezes ele tá no celular e tudo mais, tudo isso ele tá absorvendo. E aí você, mostrando o que você faz com o seu dinheiro, seu filho vai tender a imitar o seu É comportamento. imitar. Então, você tem que mostrar os conceitos de educação financeira na prática. O que é um investimento? Você vai lá e mostra para seu filho. O que é um orçamento? Aí você vai e mostra para seu filho. Orçamento, meu filho. É isso que eu recebi no mês, esses são os meus gastos, no final esse aqui é o que sobrou. É o que eu consegui poupar por mês. Esse aqui é o orçamento. Então, você vai sempre trabalhando dessa forma. E isso aí até facilita nosso trabalho, porque é muito dia a dia, né, Lucas? É muito dia a dia. E essas pequenas coisas, assim, eu vejo também, tanto na psicologia, o quanto a gente pode usar nossos conceitos a todo momento. Numa compra de supermercado, por exemplo, você está ali ensinando sobre orçamento, sobre comparação de preços, Isso. na hora de escolher um brinquedo, na hora de pensar, eu tenho tantos, quanto que eu posso gastar? Ou de poupar, e uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que é de colocar eles ativamente nesse processo. É tipo assim, vem aqui ver como que tá a sua poupança, né? Que espero que não façam poupança por aí. Né? Mas assim, vem cá ver quanto que tá aqui sua carteira de investimentos. Vamos Isso. investir, vamos criar sua conta aqui na corretora ou no banco digital, né? Que hoje é uma Isso. coisa interessante a gente falar, né? Que tem como criar conta digital para Para crianças. menores de 18 anos, né? Tem como você fazer isso. E isso incentiva muito. Você falou do exemplo do supermercado. Então vamos imaginar aqui que tem uma criança onde ela tem diversas atividades e aí ela vai recebendo ali dinheiro ao longo do mês, né? E aí vamos supor que ao final do mês ela acumulou R$ 200 fazendo todas as atividades dela, né? Se você quer criar uma, um senso de comparação, de preço e etc., leva seu filho no supermercado e começa a mostrar para ele o preço das coisas que ele quer em relação ao quanto que ele ganhou por mês. Então, por exemplo, se ele quer um chocolate que custa R$ 5, aí você fala, ó, filho, tá vendo esse chocolate que você quer que custa R$ 5? Vamos comparar ele com quanto que você ganhou no mês, com os Uhum. R$ 200. Quanto chocolate dá pra você comprar com R$ 200? Aí você mostra pra ele, pá. Aí, às vezes ele quer uma coisa mais cara, você mostra pra ele. Aí ele vai ter um senso de
o quanto que o meu dinheiro consegue me gerar das coisas que eu quero. E ele começa a fazer o comparativo do que é caro e o que é O que que é barato. barato? Uhum. Porque pra gente comparar o que é caro e barato, a gente precisa ter um senso de comparação. Por isso que muitas vezes a gente vê uma pessoa que ela é mais rica, você mostra pra ele um saco de arroz que custa R$ 35, pra ele olha assim e fala, tá barato. Porque ele sempre vai comparar com quanto que ele ganha. Uhum. Comparado a outra pessoa que é pobre, que ela ganha uma renda mais baixa, ela vai olhar e falar, não, tá muito caro, porque ela compara com quanto que ela ganha. Então, se você vai criando esse senso com a criança, ela vai crescendo, gerando essas comparações e ela começa a ter uma melhor consciência sobre a compra. E aí ela vai começar a tomar melhores decisões. Muito bom. E é uma das. Eu até te perguntar aqui, né? Alguns exercícios, técnicas e rotinas pra gente fazer com os filhos. E você foi falando aí, eu fui pensando aqui do que eu posso fazer. Que seria justamente esse quadro. Eu pensei até aqui, um quadro de recompensas, né? Colocar as Sim. atividades lá, definir junto com ele algumas atividades e quanto que ele iria ganhar por cada uma. Aham. Você pode Eu criar acho que é uma boa também ideia. no mesmo quadro de recompensas, você pode colocar malcriações também. Que eu vi um pessoal trabalhando com isso também. E que gerou muita polêmica. Uhum, imagino. Muita polêmica. Mas a polêmica é sempre É, por aqueles que têm rejeição ao dinheiro. São aquelas pessoas que, para ela, não se deve falar sobre dinheiro, dinheiro é um tabu. Né? Então, se você cria a criança mostrando para ela o que ela pode fazer de recompensas que ela vai ganhar mais dinheiro e o que ela não deve fazer, porque é uma uhum, criação que ela vai perder dinheiro, você vai criando muito mais consciência na criança. Então tem que trabalhar isso sim. eu também concordo. E essa questão de tirar também faz a gente extinguir, né, o comportamento, que eles vai pensar assim, ah, eu não vou fazer isso, porque senão eu vou perder. Então é Sim. uma forma de ajudar que aquele comportamento não aconteça mais, que ajuda muito os pais. Ai, tem muitas coisas, né, para perguntar. Só Deixa eu ver o que complementando mais. aí, só para você ter uma ideia. Na fase adulta, o que é as malcriações que a gente faz? Que a gente faz a gente perder dinheiro. Ixi, comprar demais, né? Agir por impulso. É Deixa eu isso. muitas. Então, é nada mais que o reflexo do que a gente faz. Então, toda vez que a gente tem uma malcriação, a gente perde dinheiro É, na fase adulta. exato. E uma coisa que eu até estava conversando com o Henrique esses dias, por exemplo, que eu dei o exemplo para ele do boleto. Aí, olha o tanto que é válido para o nosso assunto. Eu falei, olha, o boleto vence da sua escola, vence dia 29. Se eu pagar dia 30, eu tenho que pagar multa e juros. Aí ele ficou assim, né? Ele, como É, assim? Eu falei, eu tenho até dia 29 para pagar. Então, não é uma punição? é uma punição. É uma punição. Então, você pagou o boleto atrasado, agora você vai pagar multa e juros por atraso. Isso. E aí, se a pessoa atrasa mais ainda, aí o nome dela vai ser negativado. Isso. Aí, se ela não arruma, vai lá pro jurídico, né? E depois vai ter até penhora de bens, se você tá devendo o banco, devendo. Então, tudo isso é uma forma de punição. É uma malcriação. É, E se você parar para dos analisar, adultos. toda malcriação, você está gerando um impacto para outra pessoa. Se você paga sua conta em atraso, você acaba com o fluxo de caixa da empresa É, ou acaba com o fluxo de caixa de alguém. Então, vamos supor que você tem uma nutricionista, era para você ter pago ela no dia 15 e você não pagou, tá? Mas a nutricionista estava contando com esse dinheiro no dia 15 para ela pagar o aluguel dela. uhum, Então você gerou um impacto lá. Você deixou de pagar o banco ficou sem caixa. Às vezes ele ia emprestar esse dinheiro para alguém, às vezes ele ia utilizar para pagar um funcionário. Então tudo isso gera exatamente. impacto. Agora na criança, uma malcriação que ela faz, às vezes ela tem birra, às vezes ela tá lá no supermercado e começa igual a gente vê os vídeos dos meninos rodando no Uhum, chão querendo alguma coisa, fazendo birra. Isso aí tá gerando um impacto nos é. pais. E aí, se os pais dão o que a criança quer, ele está reforçando ali o comportamento e a Justamente. criança vai. E é o que acontece com a gente também, né? Com os adultos, a gente for para pensar. A gente tá triste
e você tá mal, vai, come uma pizza, Isso. extrapola e você fica feliz, aí você sempre vai estar ali reforçando aquele quando você estiver triste, comer uma pizza, comer alguma coisa mesmo que às vezes você não tá podendo gastar ou que faz mal para sua saúde. São todas malcriações. É. Só muda a idade. Só muda a idade. Mas exatamente. É uma coisa, Lucas, que a gente tem nos nossos estudos aqui, principalmente dos temas do canal, a gente tem visto muito isso, sabe? O quanto os assuntos, eles também refletem muito na nossa educação, né? Principalmente quando a gente se torna pais, muitas coisas, assim, é esfregada da nossa cara, né? Tipo assim, financeiro, autoestima, você ter também um autoconhecimento, autoconfiança. Então, assim, muitas coisas eu vejo as mães ou os pais buscando para eles para poder ajudar os filhos, Ah, isso é bom. sabe? Porque, como a gente está falando aqui, só muda a idade. As crianças têm um tipo de comportamento quando a gente é adulto. A gente tem muitos comportamentos parecidos também. Sim, sim. E essa questão do dinheiro também, uma coisa que me veio aqui, é ensinar para eles a questão da responsabilidade, né? Acho que você falou muito bem a questão dos pagamentos. Porque quando a gente tá com o dinheiro ali, a gente é responsável por ele. É responsável por que a gente faz, porque a gente deixa de fazer, se você deixa de pagar alguma coisa, se você gasta além do que você precisa. Então, eu acredito assim que são coisas muito importantes a gente ir trabalhando com eles de forma lúdica, né? Igual a gente tá falando aqui, é uma forma bem lúdica de Sim. fazer. E até porque esse tema aí esse tópico de você ter responsabilidade do dinheiro, você tem que ter a consciência de que se você tem uma família, qualquer decisão errada que você toma sobre o dinheiro vai gerar impacto em todo mundo. Então, se você não sabe administrar a sua renda familiar, cuidado. É verdade. Porque se você toma uma decisão ali, eu quero financiar um carro, e essa parcela não cabe na sua realidade, vai impactar a escola do seu filho, vai impactar a alimentação do seu filho. Se você fica desempregado, vai impactar toda a família. Uhum. Aí você fica desempregado, não tem reserva de emergência, lascou. Então, você tem que ter um nível de consciência muito maior. Uma coisa que o solteiro, se ele tomar uma decisão ali, ele É. mora sozinho, ele não tem, igual aqui em Goiás nós falamos, né? Um pito para dar de comer, não interessa. Para ele, Uhum. não vai ter impacto em ninguém. Ele só É mais tá fácil de lascando a sua resolver. própria vida, né? É mais fácil de resolver. Aham. Agora, quando você tem família, É. tenha mais consciência sobre essas decisões, que é muito importante. E quando você tem família, você tem a responsabilidade e você tem aqueles gastos ali com seu filho, né? Com sua esposa. Tem, com Então, tipo assim, certeza. tem a escola, alimentação, tem o transporte, tem tudo aquilo que uma pessoa solteira não tem. Não tem. Então, é muito real isso. E o quanto a gente, como adulto, a gente precisa muito dessa educação financeira. Não, total, total. E tudo isso vem de uma escadinha. Quanto mais cedo você começa a aprender sobre finanças, melhor, porque na sua vida adulta você vai ser disciplinado, vai ter constância, vai saber o que que você faz com o seu dinheiro, quanto que você limita para cada tipo de despesa, quanto que você guarda por mês para realizar seus objetivos. Você começa a pensar fora da caixinha e pensar em como eu posso fazer para aumentar a minha renda. Vai te criar mais motivação para você ir atrás de profissionalizar para aumentar a sua renda. Então, tudo isso é uma etapa que, desde a infância, deve ser trabalhada para lá E na tá lá fase dentro. adulta você saber o que, que você faz. E uma coisa também, Lucas, muitas pessoas acham que educação financeira ou, né, falar de finanças é economizar. É, Não tem isso? economizar e poupar. Aí entra nos mitos, né? Uhum. Então, não adianta você só economizar, porque para você ser bem-sucedido financeiramente, você tem que ganhar mais dinheiro, aí vai pensar fora da caixinha, né? E aí eu vejo que a maioria do bloqueio das pessoas, porque elas têm essa dificuldade, né? A maioria das pessoas pensam que a gente só consegue ganhar dinheiro através de um emprego formal. Uhum. Então,
ganhar mais dinheiro é o que vai te fazer você crescer financeiramente. Segundo, você economiza para viver dentro do padrão de vida que a sua renda permite. Então você tem que estabelecer ali os percentuais que você pode gastar dentro da sua realidade para você não gastar mais do que você ganha e ir investindo para realizar seus objetivos. Então você tem que ter um maior foco nisso. Não é só economizar e poupar. E também quando se trata de poupança, as pessoas só pensam naquela poupança básica, né? Naquela poupança da caixa, Tradicional. tradicional zona ali, que hoje, até hoje, a gente tem milhões de pessoas que têm dinheiro guardado lá. Eu tinha uma Na cliente que ela tinha poupança. 500 mil guardado na poupança, porque para ela era o investimento mais seguro, a única coisa que tinha. Mas, em contrapartida, a renda dela era alta. Era uma pessoa que ganha ali acima de 30 mil. Uhum. Mas pelo menos a parte dela ela fez, ok. Tá investindo na poupança e tal, Tem o dava pra. dinheiro lá A guardado. parte de aumentar a renda ela fez. Então, E, pelo menos isso. e tem muitas essas referências que vão vindo de gerações, né? De Essa questão gerações da em gerações. poupança, do imóvel, por exemplo, do investimento em imóvel. Quem compra terra nunca erra. E acaba que hoje a gente tem tanto acesso, tanto conhecimento, né? Quando eu fiz a conta do Henrique lá no Inter, na verdade eu estava quebrando cabeça para fazer a conta dele lá numa corretora. E assim, eu mandava documento, voltava. Aí tá faltando alguma coisa. E assim, nisso eu fiquei meses nessa Nessa corretora peleja. tentando, né? E aí eu falei assim: "Ah, não vou mexer com isso não". E aí alguém falou pra mim, nem lembro quem que foi, falou assim que no Inter dava pra fazer a Aham. conta infantil. Aí eu fiz e foi super rápido lá e lá mesmo eu comecei a aprender pela conta lá do Inter, sabe? Às vezes a gente dificulta as coisas, sabe? Dificulta. Tipo assim, eu tenho que fazer a conta na corretora para poder investir, sendo que aí quando eu abri lá o aplicativo do Inter e fui ver a renda fixa, eu comecei a ler, comecei a entender, e eu vi o tanto que quanto era mais fácil mexer lá do que no aplicativo Muito da mais fácil. corretora. Muito mais fácil. Eu É falei, mais nossa, didático, né? Porque na porque corretora é lá, muito botão, muita nossa, informação. não, e lá tinha tanta coisa assim que eu não entendia nada. E até deixei o dinheiro uma época lá, eu falei assim, peguei e transferi lá pro Inter, sabe? E aí hoje eu faço muito mais fácil, tanto que a última vez que eu fui colocar lá, tô aprendendo ainda, né? Tô mexendo mais ali na renda fixa para aprender. E eu chamei ele para ver. Falei, olha, isso aqui é sua conta, é assim que funciona, né? Eu fiz igual você falou. Falei, aqui você empresta o dinheiro pro banco emprestar para quem quer financiar imóvel, por exemplo. E aí ele já começar a ter, ele achou o máximo, sabe? Ele falou assim, nossa, o dinheiro tá trabalhando sozinho. É, botando dinheiro para trabalhar para É. você. E isso é a melhor coisa que tem. Porque isso motiva a gente também. Uhum. Quando você começa a investir, você vê o seu dinheiro rendendo, aí você fala, opa, peraí, É muito bom. tô colocando esse dinheiro aqui pra mim, eu não tô fazendo nada e eu tô ganhando dinheiro. É a melhor coisa que tem. É. Quando a pessoa descobre, então, o mundo dos dividendos, aí ela fica maravilhada. Porque os dividendos são os lucros distribuídos das empresas, que eles pagam anualmente, semestralmente, algumas empresas pagam mensalmente. E aí você recebe esses dividendos para um dinheiro que você investiu, que às vezes é muito maior do que se você tivesse investindo ali dentro do banco do CDBzão básico mesmo, né? Uhum. Aí esse aí eu não descobri ainda não. Tem que... Então, assim, nos dividendos você começa a criar aquela motivação e você quer investir mais para você receber mais e fica aquela loucura. E isso tudo motiva, né? A gente quer ganhar Motiva muito. mais para poder Para ter, poder para investir mais, para investir ganhar mais. mais. E aí você começa a Exatamente. pensar: nossa, eu vou investir cada vez mais porque eu quero viver disso aqui. Uhum. Porque é a melhor É, forma de você se aposentar hoje. foi. Você vai investindo para o longo prazo para lá na frente você ter uma renda mensal que suporte o seu custo de vida todos os meses. Uhum. É a melhor coisa. Isso é o objetivo de vida. É o E é uma objetivo. coisa até que eu ensinei para ele, né? Quando eu abri lá o último, que era, não sei se era 11% ao ano, uma coisa assim, que Aham. tava dando. E eu expliquei para ele e tal, e ele já sabe fazer essas contas, então aí ele mesmo falou esses dias, então eu tenho que ter tanto X valor aqui
Para daqui uns anos eu ganhar 10 mil por Isso, mês, aí tá não vendo? precisar trabalhar. Aí, já tá pensando nisso, e não trabalhar. É. Ou ele falou assim, ou eu vou fazer o que eu quiser, trabalhar com o que eu quiser. Eu falei, isso Aí, mesmo. Então você corre atrás para juntar esse dinheiro, para você ter esse poder de decisão quando você tiver aí com seus é. 20, 30 anos. E aí ele já tá desenvolvendo uma mentalidade, que coisa que pessoas hoje de 30 e tantos anos não têm. É, E que às vezes ela vai criar essa mentalidade lá nos 50. Às vezes quando ela estiver quase se aposentando, que ela vai parar para pensar, falar, nossa, agora eu já tô velho, já perdi minha capacidade de produção, não, o mercado de trabalho já não me quer. e por Aí, que que aí eu eu não, não, por por que, que eu que não que eu não pensei nisso juntei, antes? por que que eu não fiz essa reserva É, antes? porque investimentos, quanto mais cedo você começa, melhor. Porque você começa com pouco. E aí você vai criando consciência, você vai errando ali, você vai. Quando você erra, você perde pouco. Uhum. Agora, quando você já tá mais velho e começa a investir, você tem que investir muito. É, Aí você vai ter que investir 2, 3, 4 mil para você conseguir se aposentar. é Porque você verdade. tem menos tempo. Então, nos investimentos, você trabalha com três fatores: renda, né? Que é o quanto você pode investir por mês, tempo e rentabilidade. Quanto mais velho você fica, menos tempo você tem. Então, você vai ter que investir mais. E aí, você vai ter que. A rentabilidade não tem muito que você mexer. Porque você não vai colocar em algo muito arriscado. É. Porque se você tiver velho demais, você coloca algo muito arriscado, você tem a chance de você perder tudo. Uhum. Então, assim, É rentabilidade muito risco. conservadora, É, trabalhar com conservador. Aí, quando você está mais novo, você pode arriscar mais, vai investindo pouco e você tem muito tempo para você corrigir seus erros. Então, é o e você melhor dos vê, tem mundos, mais tempo para ver o que que deu certo, o que que deu errado, onde que justamente. você quer E aí, se você investir. perde, você perde pouco. Você Uhum. aprende com aquele erro, você fala, não, agora dá para me corrigir aqui, ó, e vamos rumo à Aí, aposentadoria. tá vendo? Por isso que é importante a gente tratar desses assuntos, porque. E meu pai até falou esses dias, ele falou, nossa, é, se a gente tivesse pensado nisso antes, né? Porque ele Sim, já vai aí, fazer na 60, última fase, aí tá lá vendo? Aí já tá. beirando os 60 que a pessoa começa a pensar nisso. Ele, nossa, se eu tivesse investido, nem que seja 50, R$ 100 por mês, quanto que hoje eu não teria? Porque Justamente. muitas vezes a gente tem esse pensamento, né, Lucas? Tipo assim, ai, tem que investir muito. Ou assim, ai, R$ 50, pra que que eu Não, vou poupar 50, R$ 100? Não vai fazer diferença, mas faz muita diferença. faz. Se uma pessoa mais jovem, faz. Agora, para uma pessoa, quanto mais velha ela vai ficando, ela vai ter que, infelizmente, não existe fórmula mágica. Uhum. Se você tem pouco tempo, você vai ter que investir muito. Então, quanto mais cedo você começar, dá para você começar com pouco. Às vezes você quer começar com pouco só para você gerar constância, aí tudo bem, eu apoio isso. Agora, você ter a mentalidade de que você vai investir R$ 100 por mês e lá no futuro você vai ter 1 milhão, É. aí não. E tem muita gente que vende isso. É Tem mais a muito questão influencer que do, fala isso. né, questão do hábito mesmo, da pessoa É começar criar o a hábito. ter o hábito de investir e ter vontade, igual a gente estava falando aqui, de ganhar mais, Ganhar né? mais Tipo para assim, investir nossa, mais. então eu vou, Isso. eu vou me dedicar, vou empreender, ou sei lá, vou fazer um curso para crescer na empresa, para ela ganhar mais, para ela poder investir mais. Justamente. E é uma coisa que eu comecei a motivar mais as pessoas a fazer renda extra. Porque não adianta você ficar investindo pouco. Ah, estou investindo R$ 500, R$ 1.000. Não adianta. Você tem que, primeiramente, atrás de aumentar a sua renda. Uhum. Pronto, aumentei minha renda, eu consigo investir mais. Então eu encurto o espaço para mim, para eu, né, conseguir aposentar mais rápido. Então você tem que ir atrás disso, aumentar a sua renda. Não tem como. Não começar com pouco, mas assim, não se acostumar com Não se aquilo acostumar com também, né? aquilo, justamente. Muito bom. E você falou que ia trazer pra gente também os mitos que as pessoas têm ao Ah, vamos lá. ensinar Esse eu tive que anotar, porque educação financeira para as crianças. são basicamente aqui 7 mitos, né? Então, o primeiro, crianças são muito jovens para entender sobre dinheiro. Eu já ouvi muito isso. Então, a pessoa tem aquela consciência de que a criança não vai conseguir entender sobre o que é o dinheiro e que se ela entender, ela vai gerar sentimentos ruins. E isso não tem o menor sentido. Porque na cabeça da criança, ela enxerga o dinheiro como um meio de troca. E o dinheiro é isso. O dinheiro é um meio de troca.
Porque antigamente a gente utilizava o escambo, Uhum. né, para trocar as coisas. E hoje a gente utiliza o dinheiro que ele é utilizado como meio de troca. Então é basicamente isso. A criança vai enxergar vai ter essa noção do dinheiro, né? Então, se os pais também colocarem as medidas que a gente falou aqui, as recompensas, a, a criança ir executando as atividades, ela vai ter essa consciência do que é o dinheiro, do que ela pode fazer com o dinheiro, botar o dinheiro para trabalhar para ela. Então, o primeiro mito é esse. Esquece isso. Criança, você pode ensiná-la sobre o que é o dinheiro. Segundo, educação financeira é responsabilidade da escola. Nossa. Apesar de que tem algumas escolas aí que começaram a trabalhar, né, esse conceito de educação Uhum. financeira, inclusive o do Henrique tem, né, e eu Tem. achei, assim, muito inovador. Se eu não me, eu até conversei com algumas mães e vi que várias escolas estão adeptas. Eu não Adeptas a sei isso, né? se, depois eu vou até pesquisar se é uma nova exigência do MEC, sabe? Que eu acredito que talvez seja. Ah, tá. Vou até dar uma olhada sobre isso. Então, Mas é recente é também. recente, né? Uhum. Inclusive, teve uma deputada aí que, segundo ela, não se deveria aprender sobre educação financeira nas escolas, porque por que as crianças vão aprender a administrar dinheiro? Ao conceito, Pois ao é. conceito que a pessoa utiliza, né? Mas, enfim, não delegue a responsabilidade de você educar o seu filho para a escola. Isso vale para qualquer coisa, Pra não só tudo. educação financeira, não só Uhum. finanças. Então vai lá, ensina para eles conceitos, ensina o que é moralidade, ética, né, os valores. E também ensine sobre o que é dinheiro e seja um exemplo para o seu filho. Seu filho tem que te chegar como exemplo. Uma pessoa trabalhadora, economiza, investe, trata o dinheiro bem, não faz dívidas, não gasta mais do que ganha. Então você tem que mostrar tudo isso para seu filho, para ele se espelhar em você. Você tem que ser um herói para o seu filho. E assim você Uhum. vai criar adultos cada vez mais responsáveis, que sabem administrar o seu dinheiro, sabem organizar, conseguem atingir seus objetivos e não se tornem frustrados. Isso que é o importante. E uma coisa importante aqui também, Lucas, que você foi falando aqui, eu fui pensando, que nem tudo está perdido, né? Se a gente não tá aí. Pra você tá ouvindo isso aí, você é um pai que tá no momento desequilibrado financeiramente, endividado, né? E quer mudar essa situação, é sempre tempo. Eu acho que muitas vezes as pessoas têm aquela Sim, visão de que é tarde para aprender, que a gente não consegue mudar, e isso não é verdade. A gente pode mudar, a gente buscar os exercícios, a gente está aqui dando um exemplo de exercício para criança, tarefas, né? E tem muitos também para os adultos. Buscar um profissional igual você na sua área, buscar um profissional na área da psicologia. Então, hoje a gente tem vários profissionais que atuam nesse quesito para os pais também mudarem, né, se eles quiserem estarem aí para mudar o comportamento deles. não, com certeza. Nunca ter esse pensamento de que é tarde para mudar. Realmente. Então, eu já vi diversos casos assim de pessoas altamente endividadas, onde, claro que leva um tempo, né? A Uhum, pessoa com não certeza. adianta você esperar que sua vida vai mudar em 3, 6 meses. Dependendo do buraco que você entrou, Uhum, você vai precisar de 1 ano, 2 anos, até 3 anos para conseguir sair daquele buraco. Então, tem um dizer, né? Que é do Robert Kiyosaki, é: se você entrou em um buraco, pare de cavar. Pare de ficar acumulando dívidas. E aí você cria um planejamento para organizar ali as suas finanças, cria um objetivo de quitar essas dívidas, quanto que eu vou quitá-las, tal prazo, o que eu tenho que fazer, tal coisa. E aí você vai caminhando até você conseguir. uhum, Nunca é tarde para é, isso. Tô velho demais para me aposentar, agora já era. Não. Vamos traçar aí uma estratégia aí, nem que seja para você receber uma renda mínima, né, viável ali, para te ajudar no seu orçamento, para te ajudar a complementar a sua renda. uhum, Então isso já dá para fazer também. Então nunca pense que é tarde demais. perfeito.
Outro mito, né? É que falar sobre dinheiro com as crianças pode deixá-las estressadas, ansiosas e gerar comportamentos ruins. E aí, você vai gerar isso no seu filho se você pensar coisas negativas sobre o dinheiro. Se você falar que o dinheiro é algo ruim, que é algo sujo, o dinheiro não se dá em árvore, Uhum. dinheiro é algo complicado para ganhar. Inclusive, até lembrei de um exemplo de um ex-colega de trabalho, onde um certo dia eu perguntei para ele como que ele lidava com o filho, né, em relação à educação financeira. E ele me falou que ele trabalhava de mostrar o orçamento, né, ensinava o filho dele ali é, a importância do dinheiro e tudo mais, só que ele falava para o filho dele que dinheiro era algo muito difícil de se conquistar, que ele ia ter que trabalhar muito, ralar muito para conquistar aquele dinheiro. Aí você pensa, a criança vai crescendo com essa crença, chega na fase adulta, o que acontece? Ele não vai conseguir arrumar um emprego, às vezes que ganha bem. Porque ele sempre vai ter aquela consciência de que, nossa, eu vou ter que ralar demais Hum. para me ganhar bem, vou ter que fazer isso e não sei o quê. Ah, eu não sou merecedor desse dinheiro. Ah, dinheiro é muito difícil, dinheiro só consegue através de uma carteira assinada. Ah, não sei o quê. Isso vai gerar ansiedade na criança. Uhum. Então você Ou tem tem que aquele também que às vezes o pessoal tem dizeres antigos que fala muito, né? Que se a pessoa ela tá rica porque ela tá fazendo uma coisa fazendo uma errada. coisa legal, É. isso. E às vezes não, é porque a pessoa ela tem essa consciência de que para ela ganhar dinheiro é um negócio ó, fácil demais. Então ela é só fazer Não assim, tem ó, esse que ela vai lá. bloqueio, É. né? E todo mundo Uhum. conhece alguém assim, que ganha dinheiro assim, ó. Nossa, fulaninho hoje fez R$ 500, cara. Fez ali, fez isso, não sei o que, ganhou 500. Saiu pra vender brigadeiro, pronto, fez R$ 1.000. Fez não sei o que, ganhou R$ 1.000. Ah, o cara é corretor de imóveis. Tá. Nossa, o cara fez 50 mil no mês. Todo mês 50, 50, 50, 50. Pra ele parece ser tão fácil. Por quê? Que é a consciência do cara, é as Uhum. crenças dele, é a forma como ele enxerga o dinheiro. Ele não enxerga o dinheiro como algo trabalhoso, cansativo, que Difícil, você né? vai ter que ficar ali o dia inteiro ralando para conquistar. Então, essa consciência que esse ex-colega de trabalho está criando em cima dessa criança, você pode ter certeza, na fase adulta ela vai ter dificuldade para ganhar dinheiro. E eu acho que muitas vezes eles trazem isso de uma forma de assim de tentar ensinar o filho a valorizar, né? Valorizar o Isso, de valorizar o dinheiro e dinheiro, mas valorizar o não é assim que trabalho. você faz. Você não vai criar a importância e a valorização sobre o dinheiro, a consciência de não gastar com a criança, gerando esses comportamentos de que é algo complexo, que é algo difícil, que é algo penoso. Você vai gerar em cima da comparatibilidade. Comparabilidade, na Uhum. verdade. Então é mostrando ali quanto que a criança ganhou por mês, quanto que é a correlação, né? Quanto que o objetivo que ela quer em relação ao quanto que ela ganhou por mês. Então você vai gerando por comparabilidade. Dessa forma você vai gerando mais consciência. Muito bom. Uhum. Outro, né? Crianças não precisam aprender sobre investimentos. Aí já entra em diversas coisas que a gente já falou, né? Então, investimentos é para todo mundo. Desde a infância você tem que mostrar para a criança a importância dela investir, de colocar o dinheiro para trabalhar para ela, que isso vai gerar mais liberdade para ela no futuro. E eu tem até um outro ponto também. Tem alguns adultos que eles estão investindo para os filhos, né? O filho desde o primeiro mês de nascimento já começa a Ai, vi isso. investir mensalmente para quando chegar nos 18 anos essa criança já ter a sua aposentadoria, né? Uhum. Ou ter ali o dinheiro para ela gastar com o objetivo que ela quiser, né? Se a gente pensar ali nos Estados Unidos, eles já fazem isso, ó. Porque nos Estados Unidos, como as faculdades privadas lá que são caras, desde que a criança nasce, os pais estão economizando ali, poupando, investindo, para quando chegar ali nos 18 anos, o filho ir para a Pra universidade. pagar a faculdade. É. Então, Uhum. basicamente, é o mesmo conceito, certo? E claro que lá, quando faz 18 anos, eles metem A um pé na bunda do responsabilidade filho e também, falam: né? Ó, agora tu sai de casa e te vira aí, moleque, né? Uhum. Aqui no Brasil, não. A gente não tem essa tendência. Aconselho a fazer isso?
ir guardando todos os meses, vai de cada um. Você pode gerar consciência também para a criança, falando, olha, eu estou guardando esse dinheiro aqui para no futuro você ter a sua aposentadoria, ter a sua reserva, saber lidar e tudo mais, né? Eu não acredito que o ideal seja você não ensiná-lo. Você Uhum. esconder isso do seu filho e quando chega nos 18 anos você dá aquela grana para ele e fala, ó, te virei. Não, isso aí a tendência é ele gastar tudo Aham. e moer no 12, né? Como a gente É. fala aqui. Então, é você gerar essa consciência, né? E uma coisa também em relação a isso, que eu percebo assim também que o investimento ele é muito mais amplo do que só investir no o conceito, né, do investimento, do Isso. que só investir lá no banco, na corretora. O investimento para eles aprenderem também que quando eles for abrir um negócio, por exemplo, eles vão investir lá 10, 20 mil para ter retorno daqui quanto tempo, né? Isso. E eu quero montar um estúdio, por exemplo, quanto que eu preciso de investir naquele estúdio para poder fazer aquela operação girar, para depois eu ter ali os meus ganhos. Então, assim, investir neles também, na carreira deles, Justamente. investir na imagem pessoal, né? Uhum. De se portar, de fazer um curso, de fazer uma faculdade ou de fazer um curso técnico, algum tipo de curso assim. Então, assim, o investimento em si, o tanto que é importante a gente trazer esse conceito, porque ele vai muito mais além do que o investimento do Com dinheiro certeza. mesmo. Com certeza. Porque tudo isso está atrelado a você aumentar a sua renda, né? Tanto que de um ano para cá, eu comecei a investir mais na minha imagem pessoal. Porque eu tinha uma crença de que não era necessário a gente trabalhar a parte de imagem, né? De você mostrar a sua essência, os seus gostos e etc. Só que a nossa forma de se vestir, a nossa forma de cuidar da aparência, ela está completamente ligada a como as pessoas têm a percepção de você, e isso Exatamente. também influencia na sua renda. Com Você certeza. pode analisar que todas as pessoas que ganham bem, elas tendem a. É uma tendência, não dá Uhum. para generalizar, mas elas tendem a se portarem bem, vestirem bem. Eu não estou falando que você tem que ter roupa de grife, etc. Mas você tem que se vestir adequadamente. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, você tem que cuidar de você. Porque você vai transparecer para as outras pessoas que você é uma pessoa que se importa consigo mesmo. Se você se importa consigo, você está em primeiro lugar, logo as pessoas vão te tratar de uma forma melhor. Com Não tem certeza. como. Não, totalmente. Eu vi até esses dias os stories que você postou. Eu Hum, falei, gente do céu, muito diferente, tá não, irreconhecível. completamente. O que você Então, postou, assim, a roupa que você usava uns anos aham, atrás aham, e a que você usa hoje. Isso reflete muito porque a gente olha pra pessoa e exatamente o que você falou, tipo assim, nossa, ela, por exemplo, ela vai fazer uma gravação. Ela teve o cuidado de tirar um tempo de ir lá fazer uma maquiagem, de sim, escolher uma roupa, de estar, né, de estar bem vestida. Então, já causa uma boa impressão na pessoa. total. Você vai atender um cliente. Você vai com qual roupa que você vai, né? Exatamente isso. Não é sobre roupas caras, coisas muito exageradas. Não. É Não o precisa. autocuidado mesmo, o autocuidado de cortar o cabelo, né, de estar ali bem apresentável, são coisas básicas mesmo que fazem parte ali do nosso dia a Do dia. nosso dia a dia. Você vai transparecer para o mundo que você é uma pessoa que se importa consigo mesma. E isso é o ideal, né? Uhum. Indo pro próximo, para a gente não Vamos estender lá. tanto, né? Educação financeira é muito complicado para crianças. Então já entra num pouco que a gente já falou também, né? Se você for atrás de explicar para a criança o conceito, esquece, ela não vai É. aprender. Nem a gente consegue aprender direito. Se uma pessoa vai te explicar de uma forma completamente técnica, o que é um CDB? Um CDB é um investimento onde você deixa o seu dinheiro guardado no banco, o banco empresta para a pessoa A e depois a pessoa A paga o banco presta para a pessoa B, aí ele te passa tantos por cento, aí ele faz isso, aí tem um CDI, que é uma Depois taxa já. de certificado de depósito interbancário, que ele equivale a 100% da taxa Selic. Não, esquece, Ixi, meu eu querido. esqueci tudo. Isso aí você não precisa explicar para criança e nem para adulto. É.
Tem gente aí que fica tentando explicar essas coisas. Eu já fui essa pessoa que tentava explicar essas coisas. Não precisa. Você ensina o básico. A criança, ela tem que ver na prática. Tá, investi 100. Ganhei quanto esse mês? Ah, ganhei R$ 10. Beleza. Aí, tá vendo, meu filho? Você botou seu dinheiro pra trabalhar pra você. Você não fez nada e ganhou R$ 10. Com dinheiro parado. Uhum. Aí vai olhar e falar, não, que legal. Então, isso vai criando estímulo na pessoa. E isso é o que cria estímulo na gente também. Então, você tem que ensinar através da prática, através do visual. Não através de conceitos. Isso é importante. Facilitar. Isso. Dar mesada ensina as crianças a serem mais materialistas. Esse aí eu já vi demais. E tem também aquelas pessoas que é totalmente contra a mesada. Mas geralmente são as pessoas que têm rejeição ao dinheiro. É uma crença Uhum. de rejeição ao dinheiro. Então ela acredita que o mundo não é meritocrático, que o mundo você não tem que dar as coisas de mão beijada, né? Você não pode fazer isso para criança, porque senão a criança vai ficar mal acostumada. Mas vai de cada um. Eu prefiro ir pro lado da recompensa do que da mesada. Mas se você prefere dar uma mesada pro seu filho e ensinar ele o conceito do dinheiro, como que ele vai administrar, como que ele vai fazer o orçamento, com o que seria ideal ele gastar ou não, mostrar os erros financeiros dele, ele vai criar consciência também, da mesma forma. Uhum. Então, assim, É outra opção, né? é uma Eu outra já vi opção. algumas mães na internet falando que elas dão, por exemplo, mesadas não, é semanadas, né? Aham, Dão um valor ali por semana e falam assim, por exemplo, para elas comprar lanche, por exemplo, doces, coisas à parte do que elas já têm. Então, um lanchinho a mais na escola, alguma coisa assim, para elas ir aprendendo assim, eu tenho R$ 10 para eu passar a semana toda. Então, como que eu vou distribuir esse dinheiro aqui da melhor forma? sim. Então, assim, igual eu falei, eu tinha um cartão de crédito com 12, 13 anos de idade, com R$ 100. E isso era uma forma de meu pai me dar uma mesada. Tinha uma vida de burguês? Pelo contrário. Nós nunca tivemos vida de burguês, Uhum. né? Mas Meu pai me dava uma mesada na época, era 50. R$ 50. E era tipo assim, nossa, meus amigos tudo ficava assim, nossa, você ganha R$ 50. É, Ai. nessa época, eu acho que meu pai, eu acho que ele ganhava uns 2 salários mínimos, É. 2,5 salários. A renda familiar era mais ou menos isso aí. Mas eu acho essa parte, por exemplo, para mim foi interessante porque eu soube ali que tinha, mesmo que meu pai estava me dando, e ele tinha algumas, meu pai fazia, tipo assim, hoje você vai trabalhar comigo, né? Ele fazia algumas, não era direto, mas ele tinha essas pontuais. Depois ele falava, não, então agora você só vai ganhar se você for lá me ajudar um período, por exemplo. E aí eu comecei a ter essa noção já, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, tipo assim, nossa, que bom, né, que eu sei que o meu trabalho aqui tá me dando essa recompensa. Sim, E eu já tinha algumas coisas que eu queria comprar que ele não me dava. Aí ele falava, então você vai comprar com seu dinheiro. Coisa de menina, assim, um esmalte, sei lá, um é, brinco. Então, assim, eu era uma das únicas colegas da sala que tinha, das minhas amigas ali, que tinha essa mesada. E eu achava o máximo, que depois é. virou uma recompensa, né? Sim, sim. E eu gostei muito, porque eu sempre e eu comecei a trabalhar muito cedo. Que eu acho que eu tinha sempre esse aqui, tipo, eu quero comprar minhas coisas. É essa motivação primária, né, Lucas? Comprar Não, eu, coisas. eu quero comprar minhas roupas, eu quero, tipo, minha motivação maior é comprar minhas roupas. Não quero depender de ficar pedindo as coisas pro meu pai, mas foi uma motivação para eu entrar no mercado de trabalho muito cedo. E aí eu já comecei, sempre trabalhei, tinha meu dinheiro e queria muito essa independência, né? Eu acho que para gerar essa motivação é um bom empurrãozinho. Não, com certeza. E eu só não aconselho essa ideia do cartão de crédito, igual meu pai fez. Porque a única opção que eu tinha era gastar. Eu não tinha Ah, é opção de verdade. guardar, de Uhum. investir. E quando eu era mais novo, eu lembro que minha mãe me dava um dinheiro para comprar um lanche na escola Você e não eu comprava. não comprava.
Eu Eu já preferia sei guardar o que o dinheiro. Henrique puxou. Eu não comprava. Ai, ai, tá Ou no se não, DNA. Ai, eu gente. pensava em estratégia de me vender alguma coisa lá na escola pra ganhar dinheiro. Olha, é verdade. Fazia isso. Agora, depois que eu ganhei o Você cartão lembra de de você crédito, falar? a única opção que eu tinha era Era gastar. gastar. Infelizmente. E olha a diferença, né, que Total. faz. Então, se eu tivesse a oportunidade, meu pai me dando o dinheiro físico, eu ia guardar. Eu não Uhum. tinha motivo pra ficar gastando com besteira, com comida e etc. Então, se você der um cartão de crédito ali pro seu filho ali, menor de 18 anos, você vai incentivar um consumo dele, um hábito de ser imediatista, de gastar De cada vez mais, gastar. de compra. É E aí verdade. isso pode gerar até um transtorno de compra compulsiva, onde a pessoa sempre vai utilizar o cartão de crédito ali, estourar o limite, que era o que eu fazia. Porque você tinha que querer gastar Se tudo, eu né? tinha limite de R$ 100 por mês, eu queria É, gastar tudo, é porque eu não tinha verdade. outra opção. Se eu tivesse a opção de pegar esse dinheiro e sacar, aí sim. Mas aí o que eu tinha que fazer era isso. Ai, Aí o que eu fazia às vezes? Vamos supor que eu saía com algum coleguinha, e aí o coleguinha ia lá e pagava no dinheiro. Aí eu falava, não, pode deixar aqui. Faz o seguinte, me passa esse dinheiro pra cá, aí eu passo aqui no crédito, aí eu e pegava o pegava dinheirinho do dinheiro. coleguinha, guardava, Ai. beleza, agora eu tinha dinheiro. Então eu utilizava como um voucher, né? Pra Uhum. passar o dos outros pra pegar o dinheiro pra mim. Só que, só que Ai, era mas olha terrível pra essa você opção. ver, uma excelente dica, né? Entendi. E dica da vida real. Mas eu não Ai, aconselho dar cartão de crédito para um menor de 18 anos. ai, Não faz faz todo sentido. Você sentido. vai gerar um hábito ali de compra compulsiva nessa Uhum. criança e nesse adolescente. E aí, na fase adulta, quando ele tiver um limite maior, lascou. Aí vai querer Ele estourar o vai querer limite estourar ali. o limite de cartão de crédito, que é um hábito que ele pegou lá da adolescência. Né? Uhum. Então, não é ideal. E até porque o cartão de crédito, ele nada mais é do que uma dívida. As pessoas não colocam essa consciência. Você está pegando um empréstimo com o banco para pagar uma coisa ali no momento. Uhum. Onde você vai pagar esse empréstimo daqui a 30, daqui a 15, né, no vencimento da fatura. Então, se você cria essa consciência de que você está pegando ali um empréstimo, você para de pegar esse negócio, não É. faz sentido. É melhor você Você tá utilizar o usando um dinheiro mesmo. dinheiro que não é seu ali, Sim. né? E quando você começa a utilizar o dinheiro físico, você tem uma consciência muito maior. Porque ele te gera dor no momento. É. Se você tem ali R$ 300, você vai pagar por um serviço, você pega as 3 notas de 100 assim, você até coça a cabeça e fala assim, será que vale? Você vai comprar um vestido, R$ 300. Ixi, eu Você pega sinto as 3 muito notas isso. assim, ó, de 100, você fala, Às vezes eu vou e nem compro quando eu tô nem com compra. dinheiro. Agora, se você É. tiver cartão de crédito, você nem vê. Não, Uhum. passa aí, depois nós vê. É, Dá na exatamente. fatura lá, eu dou um jeito de pagar. Ou no, por exemplo, comigo, quando eu tô com dinheiro, ou se é carta no Pix, nossa senhora. Aí dá uma dor no Dá uma coração de dor no gastar. coração, porque Porque eu você vê o vejo o dinheiro dinheiro sair na sumindo hora. ali. Então dói. Então, para quem é mais consumista, assim, né? Porque hoje o mundo é muito É muito consumista, né, consumista. Lucas? Então, você vê assim, você vai no Instagram hoje, na internet, você tá o tempo inteiro recebendo anúncio ali de pessoas querendo te Total. vender, então promovendo mesmo esse consumo. E se a gente não tiver esse controle, aí Aí já era. já era. E quando a gente compara com países mais desenvolvidos, onde eles tratam de educação financeira desde a infância realmente e não enxergam como um tabu, você tem uma população onde mais de 60% investe em bolsa de valores, investe em outras coisas, poupa desde a infância. Você tem índices de desenvolvimento humano maior, de educação financeira maior. Uhum. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, lá eles trabalham sobre esses conceitos de educação financeira desde a infância. Naqueles filmes onde a gente vê a criança vendendo limonada na porta da É casa, verdade. entendeu? Aí você Uhum. já está incentivando ali. Porque aí você fala pro seu filho, por que você não começa a vender limonada, não começa a fazer alguma coisa? Aí você vê a criança vendendo. Já tem esse hábito de poupar para a criança para ela fazer a faculdade dela. Já tem o hábito de ensinar o que é bolsa de valores para o seu filho começar a investir e ter a sua aposentadoria no final da vida, não Uhum. contar com o INSS. Então, todos esses Exatamente. países que são desenvolvidos, eles não tratam a educação financeira como um Como tabu, um tabu. E como uma base, né? Eu acho que o como que uma tem que base. ser. Porque é muito. É o que a gente fala, assim. Até tem alguns comparativos. Eu não vou falar com meu filho sobre
eh, educação sexual para É, não, né, para não gerar interesse e tal. Só que são coisas muito diferentes, né? Por exemplo, a educação financeira, pelo que a gente conversou aqui, ficou mais claro para mim ainda, de que a gente está ensinando eles a fazer boas escolhas. Não boas é escolhas. ensinando eles a economizar, a não gastar, a não viver, que muitos falam assim também, né, Lucas? Tipo assim, ah, As não, mas pessoas a acham que é gente um tem que sacrifício, tem que viver o hoje. tipo assim, ah, Só se mas eu vive não o vou hoje. fazer as coisas que eu quero hoje, mas muito pelo contrário. Qual que é o seu sonho? Que é o que você pontuou muito bem no começo, né? Qual que é o seu sonho? Como que a gente vai realizar esse sonho de acordo com a realidade que você vive hoje? Acho que É. ficou muito claro. Até porque para realizar sonhos, independente do que seja o seu sonho, você vai precisar de dinheiro. Se não for o seu, vai ser de terceiros. A não ser que o seu sonho seja alguma coisa assim. Mas Tudo você vai tudo que precisar a de gente dinheiro. Se você quer conhecer um lugar, você vai precisar de dinheiro. Se você quer fazer uma cirurgia, você vai precisar de dinheiro. Se você quer comprar uma casa, dinheiro. uhum, Tudo você vai precisar de dinheiro. é a A não ser que você nossa vai fazer alguma vaquinha, ou seja, vai precisar de dinheiro de é, terceiros. é Mas verdade. qualquer sonho você vai precisar de dinheiro. Quer lançar um livro? Dinheiro. Quer trabalhar com o que eu gosto? Dinheiro. Tudo você vai precisar de dinheiro. Tudo. Não tem como você fugir. E não precisa ficar com essa ideia de que o dinheiro é algo ruim. Não é algo ruim. O dinheiro, ele só é algo ruim em mãos ruins, que aí ele vai utilizar para fazer o mal. Se Uhum. nas suas mãos você é uma pessoa boa, você vai utilizar o dinheiro para fazer coisas boas. Olha o tanto de pessoas aí fazendo caridade, ajudando os outros, servindo, né? Agora teve o Rio Grande do Sul, É verdade. dinheiro. Rio Grande do Sul, dinheiro ajudou as É, pessoas aí. Todo quantos mundo fez doações. quantas pessoas se mobilizaram em doações, caminhões de Justamente. doações e tudo envolve. Se você tem uma boa condição, você vai ter como ajudar mais. Com certeza. Então o dinheiro, ele só é o reflexo do que a gente faz nas outras áreas da vida. E se você está em organização com todas as suas áreas da vida, você tende a estar bem financeiramente. Ah, eu me cuido, eu gosto do meu emprego ali, o que eu faço faz sentido, me dou bem com a minha família, meu corpo tá ok, meu mental tá ok, você vai deslanchar Uhum. financeiramente. Ele só é reflexo do que você faz nas outras áreas da sua vida. Então vamos por exemplo negativo. A pessoa que tem vícios, que aí o mental dela tá ruim, ela vai gastar mais porque ela vai ter esses vícios, ela vai ter momentos de impulsividade, né? Uma pessoa que tá de mal com a família, geralmente ela vai se afastar da família, aí às vezes ela vai ter um relacionamento extraconjugal, então isso aí vai gerar mais conflito no financeiro. Uma pessoa que ela não tá bem no trabalho dela, a tendência é ela é criar outros vícios, ela começar a gastar mais com outras coisas para compensar o trabalho dela que é ruim, né? Então ela vai gerar aqueles comportamentos de sexta-feira eu mereço, Uhum. o domingo dia da depressão, aí ela vai sempre pedir um iFood, uma pizza, ela vai querer sair com os amigos ali para passar o martírio da vida dela que é ruim. Então assim, isso vai gerando comportamentos ruins pro seu financeiro. Tudo isso. Então Verdade. é tudo o impacto das outras áreas da vida que vai gerar no seu financeiro. E é bom pra gente entender que não tem nada a gente vê isoladamente, né? Não é um Então, caso assim, isolado. de você ver a sua vida financeira como que é isolada da sua vida Isso. familiar, né? Da sua vida, da sua saúde mental. Então, assim, a gente vê tudo como uma coisa só, que né? É, Somos uma única coisa só. isso. E cada dia eu vejo que as coisas estão mais conectadas. E quanto mais a gente tenta fugir, mais você fica longe de solucionar o problema. Uhum. Então, às vezes, você acha que o problema é na parte financeira, mas é em outra área da sua vida. Às vezes você está incontente ali com o seu trabalho, incontente com o seu casamento, incontente com a sua família. Um problema ali, às vezes mental, às vezes físico. E isso está gerando impacto lá no É, seu financeiro. Então é isso. muito bom. O último, Tem mais? crianças não precisam aprender sobre dívidas, né, que a gente já falou também. Então, é ensinar o conceito, o que é o cartão de crédito. Cartão de crédito é uma dívida, que se ele fizer uma dívida,
ele vai pagar uma cacetada de juros e cada vez vai virar uma bola de neve, vai se tornar mais difícil para ele pagar. Então é ensinar para ele como que contrai uma dívida e por que uma dívida é ruim. Porque aí ele vai começar a enxergar a dívida mais com precaução. Não que ele não possa fazer uma dívida, mas é estabelecer uma dívida dentro da realidade que a pessoa vive. Né? A criança ganha 200, tá? Meu filho, você quer que eu te empreste tanto por cento? Ah, beleza, eu quero, pai. Vou antecipar esse sonho seu, só que você vai me dever tanto. Aí você vai ter que pagar 3 vezes o seu sonho. Né? Igual o financiamento da casa própria. Se você mostrar pra criança que se ela antecipar um sonho dela, que ela vai ter que pagar 3 vezes, e o tanto que ela vai se comprometer ao longo dos anos, né? A renda dela ao longo dos anos, cara, a criança vai ter um impacto nisso. Ela vai falar, não, eu quero nesse negócio, não, ué. E ela vai chegar muito mais preparada na vida adulta, Com né, certeza. Lucas? Ela tendo já a noção desses conceitos, já tendo vivenciado essa prática com os exercícios, as atividades. Sim. Quando ela chegar lá na hora de fazer um financiamento ou não, ela já vai saber fazer ali. Ah, peraí, deixa eu ponderar aqui, ver qual que é a melhor solução para mim agora. E não ir no... Ai, gente, esqueci a palavra aqui. No senso comum. No senso comum. Que é... Ai, você só consegue comprar, por exemplo, você só consegue comprar a casa própria se for financiada. Se for financiada, né? justamente, que é um conceito que a maioria das pessoas tem. Né? E aí vai pagar 3 vezes o valor da casa. Então, se você tem certeza, se você mostrar para a criança, olha, filho, eu posso antecipar esse sonho que você quer, mas você vai me pagar 3 vezes o valor. Você vai querer? Racionalmente, não tem ninguém que vai querer isso. Então, não faz sentido. Ele vai chegar na fase adulta e falar, por que eu vou financiar uma casa e vou pagar 3 vezes o valor da casa pro banco? Não tem sentido. Ai, gente, eu fico dando os exemplos do Henrique, não tem como, né? Que eu fico lembrando. Mas esses dias ele trouxe uma coisa muito que eu ri demais. Ele falou assim, combina com o que a gente tá falando. Ele falou assim, ia ter a festa junina na escola, né? Eu recebi o recado, tá? Eu perguntei se ele queria, ele falou que não queria participar. Aí então tá, eu falei, já tá grande, já não quer participar, então nem ia falar mais nada pra ele, não. Aí voltando um dia da escola com ele, ele falou assim, eu falei, filho, realmente você não vai participar da festa junina, porque é até o último dia e tal, né? Aí ele falou, não vou. Aí eu falei, por que você não quis participar e tal? Ele falou assim, eu e meus amigos chegamos numa conclusão. Você vai rir demais dessa. Ele falou assim, eu e meus amigos estavam conversando e a gente chegou numa conclusão de que isso é uma completa exploração. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, primeiro, a gente tem que pagar o ingresso para ir na quadrilha. Então, era R$60 do pai, 60 da mãe e 30 da criança, né? Aí, pra você ver que eles chegaram nessa conclusão. Ele e os amigos dele. Ele falou assim, a gente tem que dançar a quadrilha de graça na escola, pagar esse mico, ainda a gente tem que pagar o ingresso para entrar e ainda tem que pagar a comida. Aí dizendo ele que tava lá com os colegas dele e eles pegaram e falaram assim, não, a gente não vai mexer com isso. Então, pra você ver, eles mesmos já analisaram a situação e eles estão tendo educação financeira, né? Todos na escola. Então, assim, já chegaram à conclusão. Falaram, não faz menor isso aqui sentido. é furada. Exatamente. E nenhum foi, Lucas. Nenhum dos que chegou nessa conclusão foram dançar quadrilha na escola. Pagar R$150 para entrar, gastar com consumação, para pagar um mico. Exatamente. E eles pensaram justamente isso. Falaram, não, ainda tem que comprar a roupa, né? Pra dançar, quem não tiver. E a gente vai, tipo, trabalhar de graça pra escola, né? Eu achei muito engraçado, assim. Para analisar, é isso mesmo. Porque você está gerando uma festividade para a escola lucrar, onde ela não vai trazer retorno nenhum. Porque eles ali que eram a dança, né, e tudo mais, que era a principal atração, né? E eu falei, gente, essas aulas de educação financeira tá fazendo efeito aí. A escola pensando, estou criando monstros.
Nosso faturamento caiu agora com essas crianças aí. com Estamos essas- ensinando educação financeira para as crianças, agora elas estão ficando espertas e não estão querendo consumir mais. Aham. E é uma coisa também, né, que a educação financeira, né, e todas essas outras áreas que a gente vai tratar aqui no podcast, é justamente isso, preparar eles para a vida e preparar eles para tomar as próprias decisões, não deixar ser influenciado também, né, pelos momentos ali, pelo senso comum, pelo que as pessoas estão fazendo. Então, eu acho que de extrema importância a gente trazer mesmo esses temas aqui para os pais também terem essa Com consciência, né, certeza. Lucas? E acabou sendo um podcast que a gente falou também dos pais, né? É, não tem como fugir. Porque não tem como fugir, É. tá tudo interligado. Porque, primeiro, os pais precisam se conscientizar para ensinar os seus filhos, né? Então, eles têm que mudar os comportamentos deles também e mostrar os resultados que eles tiveram para os filhos se espelharem neles, né? Uhum. Então, se eles não entendem ali o que é a educação financeira em si, como que eles podem aplicar para a vida deles, como que eles seriam capazes de ensinar os seus filhos, né? É. E de buscar soluções também, Isso. né? Que é uma coisa que eu vejo muito, assim, tipo, o que eu posso melhorar, o que eu quero para o futuro do meu filho e como que eu posso contribuir com isso, né? Se eu quero que ele tome melhores decisões, que ele, né, tenha o sucesso profissional, tenha o dinheiro investido. Então, assim, como que eu hoje posso fazer para contribuir para que isso aconteça? Com certeza. Muito legal, Lucas, dá pra gente conversar horas. Ai, queria agradecer a sua presença aqui no nosso canal. Oh, eu que agradeço, Lorena. Vou te Muito bom. convidar aí pra gente falar de outros temas, Ah, não, tá? fechou. Só me chamar. Então tá. E eu quero agradecer aqui também o apoio da MLC Estúdios, estúdios e produções em Goiânia. Vou deixar aqui o Instagram deles para vocês seguirem. E deixa também o seu Instagram pro pessoal seguir você. Me siga lá, pessoal, Lucas Lourenço CS. Então, se vocês quiserem aprender mais aí sobre educação financeira, planejamento financeiro, investimentos e principalmente comportamento financeiro, que é o que faz a gente crescer financeiramente, me segue lá que eu falo bastante disso. Muito bom. E o meu Instagram, gente, é @LorenaMBarbosa. Se inscreva aqui no nosso canal, que a gente vai trazer muitos conteúdos aí para a educação das crianças, psicologia, empreendedorismo. Em breve nós vamos gravar muito conteúdos para vocês. Obrigada e até logo.